Segundou, bom dia pra todo mundo aí. Agora a gente tem uma segunda-feira complexa com muitas notícias aqui no Soco Matinal. Mercado desabou, a gente teve a pior baixa no Nikkei, que é tipo o Ibovespa lá do Japão, né? E a pior baixa desde 1987, né? Isso reflete muito o que a gente falou na sexta-feira sobre a economia norte-americana. Resultado do PMI, o payroll, né? Que é a taxa de emprego indo lá para baixo. Então hoje a gente vai mostrar o quanto que isso impactou na economia global como um todo, cara. Até o Bitcoin caiu 15%, Ethereum 22%. Então você aí que é comprador de criptomoedas, acionista de algumas empresas e que acompanha isso, preste muita atenção no programa de hoje, que hoje o mercado está muito, muito bagunçado. E a gente vai tratar isso aqui no seu Suco Matinal, que é esse programa bonitinho, compilado, certinho, para você começar o dia já sabendo macroeconomia, hoje muita geopolítica e mercado financeiro, para sentar com todo mundo ao seu redor e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado hoje, para falar disso, Douglas Ribeiro. Douglas. Bom dia a todos. Então, hoje o soco vai ser histórico, hein? A gente tem muitos indicadores aí caindo, desde 1987, né? Como a gente estava falando sobre o Nikkei. Então tem hoje muitas notícias interessantes, né? Então bom dia, Zé, bom dia, Edson. Bom dia para você também. Isso. Bom dia para todos nós. Hoje a gente tem aí o Buffett vendendo quase a metade da participação dele na Apple, cara. Olha que loucura, tudo ao mesmo tempo. Hoje é um dia interessante para o mercado. E também ele, José Jagger, aqui ao nosso lado. Com certeza, é sempre um prazer estar ao lado desses dois aí, entusiastas do mercado financeiro, que fazem parte dessa equipe maravilhosa, a UVP, comigo e com os outros meninos. Bom, agora que terminou a babação de ovo, a gente já começa com os índices correndo para dar mais tempo para as notícias de hoje. Vai lá, Douglas. Então vamos começar. Então é natural que a maioria dos índices estivessem caindo hoje pela manhã, principalmente ali o Nasdaq Futuro caindo 4,17% e o S&P 500 também 2,56%. A gente já fala, né, porque isso é muito ali por conta ali dos dados ruins da economia, principalmente do PMI, que veio caindo, teve uma retração. Payroll também, que não teve tanta geração de emprego em relação ao que estava projetando. Taxa de juros um pouco mais alta, então isso tudo influenciou. Na parte da Ásia e Pacífico, o Nikkei, quando a gente estava pegando os dados, estava caindo 12,40%. E também a da Coreia do Sul estava caindo 8,77%. No último programa eu falei Coreia do Norte, estava só testando mesmo a nossa audiência, mas era a Coreia do Sul, que é a nossa bolsa. Nossa bolsa. E da Europa também, todos os índices caem, principalmente ali do Reino Unido 2,02% e também o índice da Alemanha 2,29%. E na parte de commodities, a gente também tem a queda ali, principalmente do petróleo Brent, caindo 1,63, chegando a $75,57 o barril. E o minério de ferro teve uma oscilação diferente, ele tá na verdade está subindo 1,97, chegando a $108,80. Então isso é bem interessante porque teve uma sensibilidade diferente. E no caso do Bitcoin, quando a gente estava pegando os dados, também estava caindo 12,20%, chegando a $52.046. Então ele também sofreu bastante nessa manhã. Mostrando claramente que o Bitcoin não é uma reserva de valor, como a gente sempre fala aqui na UVP. Né? Começando então as notícias internacionais, a gente tem essa notícia do Japão. Só para vocês entenderem, no Japão ocorreu até um circuit break. O que é um circuit break? É quando todo mundo começa a vender e o próprio mercado fala, opa, parou, segura um tempo, vamos dar uma respirada todo mundo e a gente volta a ligar isso aqui. Por quê? Porque senão entra em desespero. Eu tinha esse patrimônio, agora eu tenho isso, eu vou sair antes que acabe, vai explodir, o mundo vai acabar e aí o mercado vem e trava. É tipo uma parada técnica do futebol, do vôlei. Então, só para vocês entenderem o quão grave foi essa queda aí de 12,4%, né? É literalmente o maior tombo desde 1987 no Japão, né? Por que isso? Porque o Japão é extremamente dependente da economia norte-americana, né? A gente vai explicar um pouco mais hoje sobre isso. E a economia americana teve ali resultados do payroll, que é essa taxa de empregos norte-americana caindo muito mais do que o mercado esperava, além do PMI, que é essa taxa de geração de compra, ou seja, quanto que a economia está animada, quanto que os fornecedores estão vendendo e quanto que os gerentes de compra nos Estados Unidos estão comprando. Essa taxa do PMI, que quem falou com a gente foi o Manuel, né? O Manuel trouxe na sexta-feira, é justamente uma taxa de como que a economia está rodando, o que está acontecendo, entendeu? E aí como ela veio muito baixa, a gente tem vários resultados ali norte-americanos, desde a época da pandemia, com injeção de muito dinheiro, muito dólar, né, na economia, uma injeção histórica, assim. Agora a gente vem colhendo um preço aí que é uma economia norte-americana fragilizada. A primeira vez que a gente vê
os Estados Unidos como economia mostrando uma fragilidade tão grande, e aí lá do outro lado do Pacífico a gente vê o Japão aí sofrendo gravemente pela essa dependência da economia, né, Zé? É um efeito borboleta extremamente engraçado quando a gente vê esse tipo de coisa, porque na última, igual o Edson falou, na última sexta-feira saiu o dado payroll, muito abaixo do esperado, que é a geração de emprego dos Estados Unidos, que era projetado 175 mil novos empregos, e veio o dado que foi gerado 114 mil novos empregos, ou seja, 34,85% abaixo do projetado. E quando não tem empregos, não tem estimulação à economia, a economia desacelera, o pessoal não tem salário para gastar, e aí esse foi o principal indicativo que fez com que tudo no resto do mundo esteja em queda hoje praticamente. Além também... Você tem a taxa de juros nos Estados Unidos alta ainda. Que também, com uma taxa de juros alta, a gente sabe que também colabora para uma recessão, não uma recessão, mas para uma desaceleração da economia. Mas a gente sabe que a taxa de juros dos Estados Unidos está alta faz um tempo já, mais alta do que o normal. Então isso pode ser um indicativo, juntamente com o payroll, juntamente com o PMI, de uma recessão econômica por parte dos Estados Unidos aí. O que pode ser um problema, porque também o Japão tem a sua economia muito ligada aos Estados Unidos. Exatamente, porque ele é um dos maiores credores internacionais, não só dos Estados Unidos, mas como também ali da União Europeia. Então, basicamente é o seguinte, se a economia americana está muito ruim, e o fiscal também dos Estados Unidos está muito ruim, porque a gente pega o endividamento público dos Estados Unidos é um dos maiores desde a época ali da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, se você é credor, você também tem maior risco, né? Porque imagina só, o Japão tem a maior população ali, se eu não me engano, acho que é de 28% a 30% já é acima de 60 a 65 anos. Então eles têm um problema muito grande ali de previdência social. E eles utilizam muito essa parte de empréstimo via tanto os Estados Unidos como a União Europeia também para custear também essas despesas previdenciárias. Então, se esses países da Europa e também dos Estados Unidos estão passando por certa dificuldade, você tem problema de insolvência, né? Que é basicamente o país deixar de pagar a sua dívida e entrar em moratória. É claro que essa é uma visão um pouco mais utópica vindo de uma economia americana, porque geralmente eles têm a moeda do mundo, né? Eles têm o dólar como o maior poder, tanto o poder monetário como o poder bélico também, que os Estados Unidos também tem, tem muita força em relação a esses setores, mas a gente não pode deixar de analisar isso, né? O contexto histórico sempre mostra isso, então essas elevações de taxa de juros, de maior, como posso dizer assim, projeções negativas, isso dá certo receio. Então isso também causou muito desconforto ali para os investidores, então eles estão basicamente retirando o capital ali de algumas empresas japonesas e alocando em outros ativos. Então, por esse motivo também. Então, é toda uma questão geopolítica, histórica, de curiosidades também. Então, é bem legal analisar os dados e ver o que está acontecendo na economia global. E voltando nas criptomoedas também, igual o Edson comentou no começo do programa, o Bitcoin caindo 15%, ou seja, muito investidor aí desse entusiasta, desse tipo de mercado aí, vai tomar prejuízo nesse curto espaço de tempo aí, por conta que até a gente conhece muitos investidores, né, Douglas, que têm uma exposição muito grande de criptomoedas. E assim, se a gente somar Ethereum caindo 22%, mais Bitcoin caindo 15%, a gente vê que as coisas não são fáceis. Temos outras moedas também do mundo. Por exemplo, BNB Chain caindo 18%, a Solana, que é uma moeda famosa também, a gente conhece, caindo 18%, e o XRP caindo 16,90%. Então, o mercado de criptos aí, praticamente todo em queda. E o Ethereum, com essa queda expressiva de 22% agora, desde da última sexta-feira, e um acumulado de 33% na última semana, mostra também a sensibilidade que ele tem com relação ao Bitcoin, ou seja, o beta dele aí é maior com relação ao beta do Bitcoin. Então, sempre que a gente vê uma queda do Bitcoin, a gente vê uma queda um pouco maior do Ethereum e vice-versa. Então, isso aí novamente se provando, e como o Edson comentou antes, Bitcoin não foi provado pelo tempo. A gente não consegue entender se ainda faz sentido a gente ter o Bitcoin como reserva de valor. O ouro está caindo? Está caindo, mas 1,8%. Não é, por exemplo, o Bitcoin 15% ou o Ethereum, que é até 22%. Então, se você tiver um prejuízo, vai ser um prejuízo menor, assim, tecnicamente. Então quer dizer que a UVP, como um todo, como filosofia, ela não acredita no Bitcoin, alguma coisa sobre isso? Não, a gente está falando que não é reserva de valor. Ou seja, você não pode acreditar que o Bitcoin, pelo menos por enquanto o tempo ainda é curto de vida da história dessa moeda, pode segurar movimentos assim de tombo da mesma forma que o ouro segura. O que a gente está dizendo é, quando vem movimentos de crise, o ouro segura seu valor, até sobe, porque todo mundo vai para algo que é uma reserva de valor. Assim, isso eu acredito, todo mundo acredita, isso que vai permanecer até a crise passar, ou pelo menos um pouco mais.
Já o Bitcoin vem mostrando que em momentos de crise ele tem uma volatilidade, uma queda muito grande. Essa notícia, só para a gente finalizar, mostra claramente como a economia ela é o quê? Ela é movimento. A economia é simplesmente movimento. E todos os dados vieram mostrando estagnação. Então, que dados de estagnação? A gente tem o payroll. Payroll que era para vir 175 mil novos empregos, vieram 114. Ou seja, estagnação, nada de movimento. A gente tem aí o PMI, que é o quê? É a taxa de gerente de compras que mede a sensibilidade. Se os gerentes de compras nos Estados Unidos estão comprando mais, adquirindo novos, investindo mais nas empresas, ou eles estão freando e segurando caixa. É movimento ou estagnação. E a gente viu estagnação e não movimento. A gente tem a taxa de juros alta nos Estados Unidos, que apesar de ser comparado com o Brasil ser baixa, para os Estados Unidos é um valor astronômico, 5,25% a 5%, 5,5%. Ou seja, estagnação. Vale mais colocar o dinheiro numa renda fixa norte-americana do que movimentar a economia. Então, quando a gente vê estagnação, congelamento, o esfriamento da economia, a gente vê claramente uma queda na economia do mundo inteiro. Então, sempre lembre disso. O que é uma economia saudável? O que é um resultado saudável? É movimento. É alguma coisa que está se movendo para isso. Exatamente. E assim, em vários programas, a gente já trazia alguns indicadores que apontavam, né, para esse tipo de conjuntura. É claro que a gente não esperava uma grande crise de uma vez, né? Porque ainda a gente não pode ser considerado uma crise... É uma crise sistêmica, né? Porque caiu vários indicadores, mas acho que tem uma margem de segurança ainda para aqueles investidores mais de longo prazo. Mas a gente já estava indicando que estava uma economia mais fragilizada, né? Então, por exemplo, quando a gente trouxe que 40% da população americana se preocupa com gastos domésticos, basicamente de segurança, de alimentação, por exemplo, pagar aluguel, que era algo bem normal em momentos anteriores, a gente já via que isso trazia uma sensibilidade negativa. Então, é bem interessante a gente analisar todo o contexto para saber tomar as melhores decisões. Porque a economia é um pêndulo, né? A gente também tem que analisar em qual momento a gente está. Se a gente está num momento de euforia, se a gente está em um momento de grande depressão, ou se a gente já está em um momento de aversão ao risco, já indo para um momento já de recuperação, porque tudo isso faz com que você faça bons negócios na renda variável. Então é sempre interessante a gente ter um pezinho na renda fixa. É bem legal a gente sempre ter renda fixa, por mais que o investidor seja mais arrojado, e também a gente entender o ciclo de mercado para fazer bons negócios. E aí, então, significa que o mundo está acabando, tem que sair vendendo? Novamente, claro que não. A gente só tem resultados muito ruins, impactos diretos na economia. E isso, para quem até inclusive tem uma reserva de caixa, é um bom momento às vezes para fazer um aporte. É na crise que você ganha dinheiro. A gente tem também aqui os resultados de ETFs, né? Porque principalmente ETFs que são baseados ali em Bitcoin, em Ethereum, também sofreram muito com isso, né? Foi uma saída extremamente peculiar aí na parte do ETFs também. Mais de 237 milhões em saídas nessa sexta-feira. Então, a maior nos últimos 3 meses. Então, olha tudo que a gente trouxe aqui já. PMI, a questão do payroll, a questão do Japão em circuit breaker, a queda das criptomoedas, a queda da Bolsa do Japão. Então, olha o que a economia lá dos Estados Unidos representa a nível mundial, economicamente falando. Cara, é tudo caindo, tudo em queda É igual por conta de uma recessão. Você entender que a economia é a mesma coisa que uma briga generalizada em clube de futebol, em em estádio de futebol. Você tá ali, tá todo mundo de boa, tá todo mundo ali tranquilo. Se uma pessoa dá um soco no outro ali, tá tudo bem. Mas se aí do nada, um dá um soco, o outro revida. Quando vira, até você que tá ali de boa, você fala, eu vou bater em alguém. Ou seja, quando você vê, tá todo mundo se quebrando. Então é isso, entendeu? Tem que entender que quando vem uma notícia no mundo, não é que o mundo tá acabando, é porque um influencia no outro. É um efeito em cascata ali e a gente vê um prejuízo grande. Vocês verem aí que a nossa economia mundial é uma eterna briga generalizada de torcidas organizadas de times de futebol. É o Vila. Vila! Vamos agora então, a gente já entendeu, vocês já entenderam por completo, assim, vários dados, a gente poderia trazer da Europa, a gente poderia trazer de toda a Ásia Pacífica ali, vários dados caindo, vocês já entenderam como um todo, qual que é o posicionamento global nesse ponto da economia. Agora a gente vai para notícias um pouco mais específicas, como por exemplo, o Buffett ele vendendo metade da participação dele na Apple, né, que é uma participação extremamente relevante. É bem interessante isso aqui, porque o Buffett, ele é um investidor mais de longo prazo, né? Então ele não sai vendendo muitos ativos. Mas assim, a percepção que a gente tem sobre essas movimentações do Buffett é por conta de reposição do portfólio dele, porque a Apple fazia parte de quase 60%, 40% a 60% do portfólio dele. E
era natural que uma hora ele teria que desfazer dessas posições, porque o valuation da empresa estava crescendo muito. Desde 2016 ele estava posicionado na empresa, então a empresa teve essa valorização e, de certa forma, teve maior composição ali dentro do portfólio. Na própria notícia que da CNBC, traz que a participação dele era de 84,2 bilhões no final do segundo trimestre de 2024. Então, isso sugere que o Buffett desfez ali de pouco mais de 49% da posição dele. E por mais que ele desfez, a Apple, por conta de toda a geração de valor que teve ao longo do tempo, ainda é a maior participação ali no portfólio. Então, ele desfez, mas ele deixou o dinheiro em caixa. E, curiosidade, o Buffett é um dos maiores credores agora do Fed, que é ali do Banco Central americano. Então, ele também tem uma renda fixa ali e tá deixando caixa. Então, ele vendeu ali o Bank of America, já desfez de posições como o BID também, da Apple. Então, ele tá fazendo maior caixa também para pegar essas oportunidades aí da renda variável. Quando o Buffett faz alguma movimentação assim, abrupta, vamos dizer, perante o mercado, o investidor... pessoa física já, o cara ali que investe muito menos do que ele, já fica pensando, né? Já fica com um pezinho atrás da orelha. Se às vezes o Buffett tem uma informação privilegiada, a gente não sabe, pelo tamanho do Buffett, né? E aí o cara fica pensando, será que a Apple vai ter alguma crise, alguma coisa, na Apple, perdão. E outra coisa também que é muito estranha, né? Um cara aí que é buy and hold, segue a filosofia de comprar e segurar, sempre falando nos livros, agora tem essa movimentação. Mas também é bom para algum investidor aí, porque a gente conhece muitos investidores que possuem um Berkshire Hathaway na carteira juntamente com a Apple. Então, tu vê uma correlação muito grande nesses dois ativos. Como a Berkshire Hathaway tinha a maior participação dela no portfólio dela de empresas da Apple, acabava que se a Apple caísse, a Berkshire ia junto. Então, a gente mesmo aqui na consultoria tem que conscientizar bastante os investidores quando tem esse tipo esses dois ativos, na carteira. Como se fosse a Itaúsa e o Itaú, um comparativo assim a nível Brasil. Agora, indo para as notícias nacionais do Brasil, a gente tem o Bradesco batendo recorde de lucro, 4,7 bilhões de reais, alta de 4,4%, né? Então, esses números do segundo trimestre aí que o Bradesco apresentou no balanço, cara, sensacional. Bradesco aí empurrando o produto aí. Bradescão na massa, empurrando seguro e consórcio. Você aí, 1900 senhor de idade, senhora de idade aí, que tem um gerente do banco te ligando, falando aquele consórcio, aquele seguro. Senhor de idade é consignado, mais respeito. É mais respeito. É outro produto merda. Vamos lá. Não, o legal dessa notícia é porque o Bradesco ele teve uma queda muito grande assim, das suas cotações nos últimos tempos. Então, acho que até o Raul também fez alguns vídeos explicando sobre as quedas do Bradesco. Por exemplo, ele estava sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Ou seja, o patrimônio dele todo era maior do que o valor de mercado. Então, quando a gente vê hoje os resultados do Bradesco, subiu 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado, mais 12% em relação ao trimestre anterior. E muito por conta de menores gastos com PDD, que é provisões de devedores duvidosos. Então, esse é um ponto bem positivo. Ele não precisou mais provisionar, separar aquele dinheiro que ele poderia perder. Porque, basicamente, o banco, quando faz isso, basicamente, ele já está analisando, poxa, eu posso perder esse valor. Então, teve menores gastos ali com o PDD e também teve uma margem financeira maior, que é basicamente o quanto o banco capta e o quanto ele empresta. Então, aquele spread a gente chama de margem financeira, que é a relação entre receita menos custos, porque o banco ele capta do cliente e depois ele devolve para outros clientes fazendo ali essa movimentação de empréstimo. Então, teve também uma elevação. E também o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é basicamente o quanto o banco retorna para o acionista com base no patrimônio dele, subindo 0,1%, bem pequenininho, mas chegando a 10,8%. Então, já vê ali uma certa mudança ali no Bradesco, na gerência, então já está melhorando os resultados. Então é bem legal que o banco está começando a ser o que ele era antes, né? Então é bem interessante para os investidores aí do Bradesco, que é uma boa notícia esse a gente até pensou resultado. em comprar Bradesco, né, para tirar o lucro sobre o valor patrimonial, mas aí a gente viu que ia ser muita dor de cabeça, né? Aí não compramos, deixamos para do controle de quem está controlando hoje. Mas aí, Bradesco, um dia que vocês quiserem ser comprados pela gente aí, procura a gente aí. Ó, vamos lá. Seguindo então, só para entender um pouco mais, é porque o Douglas falou um negócio legal.
Como assim? Como que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial? Então, só fazer esse momento VP Escola aqui agora. Quem é da VP Escola já vai saber isso aí de cor e salteado, pode até pular essa parte do vídeo. Pula não, continua. Mas, quem não é da VP Escola vai aprender agora sobre isso. Uma coisa simples para você entender todo dia uma coisa nova aqui no programa. Valor patrimonial. Tá, como assim? Como assim? Como que o PL está abaixo? Como que você está negociando uma coisa abaixo do valor patrimonial? Explica pra gente, Douglas. Bom, quando a gente vai analisar o patrimônio de uma empresa, a gente tem os ativos e passivo e patrimônio líquido. O patrimônio líquido é a relação entre ativo menos passivo. Ativo ali são os bens e direitos. Basicamente é o quanto você tem em caixa, o quanto você tem em máquinas. Por exemplo, aqui na UVP a gente está fazendo o programa, a gente tem as câmeras, a gente tem as mesas, então tudo isso é um patrimônio da empresa. E o patrimônio líquido você vai tirar suas obrigações também, que está lá no passivo. Então o que é o líquido é o que realmente é dos sócios. O que estava acontecendo no Bradesco? O valor patrimonial dele, basicamente, por exemplo, estava 0,8. Quer dizer que o valor patrimonial do Bradesco estava R$10 e ele estava sendo negociado no mercado por R$8. Não fazia tanto sentido, porque para você montar um banco hoje, para ter toda a carteira de crédito, para ter toda a carteira de cliente, você precisa investir um capital muito grande. Então, se a gente fosse analisar de números frios, fazia mais sentido você adquirir Bradesco do que você simplesmente abrir um banco, porque o patrimônio do banco estava acima do que ele vale no mercado. Aí, é claro, esse indicador também tem que ser analisado de vários critérios. O primeiro seria você analisar ele com um critério mais positivo. Por exemplo, poxa, se ele está abaixo ali do valor patrimonial, quer dizer que ele está descontado. Mas também, quando ele está abaixo também, quer dizer que o mercado também não está acreditando muito nos resultados positivos do banco. Por esse motivo que a gente trouxe essas notícias, porque o banco começou a ter uma elevação no seu lucro, começou a ter um aumento na sua margem financeira, que é muito interessante, uma queda no PDD, você teve também uma elevação na carteira de crédito. Então, quer dizer, o Bradesco, historicamente, sempre negociou acima do que ele vale, que é normal uma empresa negociar assim. Sempre que a gente vai vender uma empresa, a gente vai vender ela com base nas métricas e acima do que ela vale. Então, basicamente ali o valor patrimonial quer dizer que você vai pegar o patrimônio líquido já dos sócios, já descontando todas as obrigações e tudo que vale, e você vai dividir pelo número de ações. Então, por isso vai ter o valor patrimonial da ação e você pode fazer uma relação com isso com o valor de mercado. Então, por isso que tem um preço de mercado dividido pelo valor patrimonial da ação. Agora que tu explicou esse dado, até a minha piada vai fazer mais sentido, né? Talvez aí a galera aí de casa vai entender, mas por isso que eu tinha falado que eu e o Douglas estavam pensando em comprar o banco, porque se ele tivesse sendo negociado a 0,82 sobre o preço do valor patrimonial, nós poderíamos comprar o banco inteiro e a cada R$1 que a gente comprasse o banco, a gente ia tirar 18 centavos de lucro se a gente vendesse pelo preço apenas do patrimônio que o banco possui. Exatamente. Por exemplo, se o banco, vamos imaginar que a gente comprou ele, o valor patrimonial estava R$10 e o banco estava 8, né, sendo negociado. Vamos imaginar que o banco fechasse as portas, por exemplo, tivesse que teve falência e tal. Pelo patrimônio, a gente já teria um ganho ali de 20%. Só comprar e vender tudo, tira os 20% de lucro e então, é isso. É um indicador bem interessante para você saber ali o valuation da empresa. Resuminho do resuminho, então. Imagina que a gente vai montar um supermercado ali em Sorocaba, né? No bairro Novo Mundo de Sorocaba. Nem sei se existe, inventa isso não. E aí tem um mercado do lado, né? A gente pode montar o nosso mercado, a gente faz todo o estoque que precisa, é R$1 milhão para fazer aquele estoque. E aí tem um mercado no mesmo local e tudo que tem dentro do mercado, que é o patrimônio do mercado, que é exatamente aquilo que a gente pagaria R$1 milhão, tá por 800 mil. É isso. Então, entre montar o mercado, faz mais sentido lá comprar aquele por 800 mil. Ou seja, aquele mercado tá barato, porque mesmo, além de ter o lucro, além de ter a marca, além de ter tudo isso, ainda tá mais barato que o próprio patrimônio. Então, beleza. Então, quer dizer que eu tenho que sair comprando igual o doido aí o Bradesco? Não necessariamente. Aí que você precisa da ajuda de um consultor, porque depende de muitos outros fatores. Isso é um dado. A gente tem índice de Basileia, a gente tem vários outros índices que determinam se um banco ele é saudável ou não, se está na hora de comprar ou não. Antes de entrar então para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Eu quero dar a abertura hoje para o José já começar lendo o comentário dele. Então vamos ver aqui, eu vou ler o comentário do Ricardo Santos, -LM7GH. Vou passar mais um fim de semana parecendo mais inteligente do que já sou, após mais um ótimo conteúdo. Então, Ricardo, você é nosso ouvinte aí, abração para você, continue nos acompanhando, entre em contato com nós nas redes sociais se quiser, para trocar uma ideia. Tamo junto, meu irmão. Abraço.
Valeu. O meu comentário vai ser do Márcio Uchoa 1754. Uchoa, goleiro do México, já viu? E também Inclusive, aquele jornalista do Globo Sim. Repórter aí. Sobrenome aí bem famoso. Ele falou, o canal aqui tem de açougueiro ao CEO. Pô, é bem interessante, sabe por quê? Quando a gente fica mandando reels assim, né, pra todo mundo, a maior parte é de carne também. Então, você e o Matheus sabem, você e o Matheus, eles sabem Aí se pegar o Instagram aí, né? do Edson, é só carne. É, só carne sendo temperada. E o UFC assada. também. A carne e o Poitin. E o Poitin. Chama Poitin. Nosso campeão meio pesado aí, brasileiro. Eu queria cuidar do patrimônio do Poitin, cara. Poitin, se você estiver escutando isso aí, eu sei que você não tá, mas eu queria. Eu cuidaria do seu patrimônio fácil. Eu cuidaria, não passaria por ele, né? Mas enfim. Eu quero ler o do Theo Fernandes Oficial, nosso jogador de Rabo Hotel aqui. Ele disse, fala pessoal, mais um belo programa de tradição. Só queria aqui registrar que estou bem feliz e mergulhado nos novos estudos porque iniciei uma nova turma do curso. Aê! Boa. Mais um aluno aí da UVP. Boa. Seja muito bem-vindo, Theo. Que você seja muito... Utilize aí da UVP Escola para você se tornar um investidor muito, muito bom aí e conseguir mudar essa realidade financeira para poder se aposentar o mais rápido possível aí na sua vida, diferente do INSS. Então, começando agora, vamos para as notícias não tão irrelevantes? Bora. Então, Isso vamos lá. nunca será seu, INSS. Isso nunca será seu. Ninguém vai subir ninguém. Infelizmente, matemática, queria que subisse. A gente tem então aí a BB Seguridade, nosso querido o Banco do Brasil, vai pagar agora 2,7 bilhões de reais em dividendos, né? Vai dar R$1,39 por ação, cara. Então, cara, mais um pagamento bilionário aí da Seguridade, cara. Você não paga no dia 30 de agosto de 2024, então para você que tinha a base até o dia 16 de agosto, você vai receber esse dividendo na sua conta, isento de imposto de renda. Só de falar que é isento dá um... isento, não tô ajudando. Isento. Então, com certeza aí o assíduo aí, ó, Douglas, nosso assíduo investidor de BB Seguridade, isso não é uma recomendação de compra, tá? Só ele gosta da empresa. O que tu acha disso aí, Douglas? Conta pra bem nós. legal. É porque a BB Seguridade, ela utiliza muito ali as vezes de distribuição do Banco do Brasil. Hoje ela equivale a uns 15% dos resultados do Banco do Brasil. Então ela sempre foi um grande pagadora de dividendos, porque basicamente ela não precisa investir tanto, né? Ela só precisa repassar ali os seguros, fazer toda aquela parte comercial, e quase 90% dos resultados dela vai para o acionista como provento. Então é uma empresa que historicamente foi bem conhecida aí como uma grande pagadora de dividendos, geradora de renda para os acionistas. Então ela tem uma composição bem legal de estrutura de capital também. Então é uma boa notícia para quem é acionista, né? 2,7 bilhões em dividendos vai fazer muita gente feliz aí. Vai, muita moeda caindo no bolso aí de todo mundo. Indo agora para outra notícia também da BB Seguridade, né? Ela tem um lucro ajustado aí de 1,87 bilhões de reais aí no segundo trimestre. Então teve uma alta de 1,6 no segundo trimestre, mostrando novamente aí um bom resultado juntamente com o Bradesco. A gente vê o sistema bancário também aí tendo um bom lucro nesse trimestre. A gente vê uma recuperação agora da BB Seguridade, porque no mesmo período de 2023, curiosidade aí, ela teve uma queda de 14% em relação ao mesmo período de 2023. Então, BB Seguridade, embora do primeiro para o segundo semestre esse ano está desempenhando da maneira melhor, para o ano passado, ela teve aí uma queda significativa, né, Douglas? 14% não é pouca coisa, não. Sim, não, isso também tá muito por conta ali das taxas de juros também, e maior sinistridade também, então isso estava impactando um pouco os resultados da BB Seguridade, mas como é um setor bem perene, então ela conseguiu se recuperar. Então se a gente fosse jogar ali para analisar a parte qualitativa, que a gente analisa tanto os dados da empresa como também o setor, então ela é um setor perene, então é uma empresa que mesmo que passe por algumas dificuldades em alguns momentos, ela tem gerado bons resultados para os acionistas e gerado valor aí ao longo do tempo, tanto por valorização como também por distribuição de dividendos. Maravilha. Então, para finalizar o programa de hoje, 28 minutos, tempo bom, tempo agradável, a gente vai aí pro recado final. E aí eu queria dizer para vocês aí, telespectadores que não veem o que acontece antes do programa, que esse recado final foi quase decidido no box aqui. De um lado a gente tem Douglas Ribeiro, né? Que ele tem um sorriso maior, mas tem muita raiva concentrada, né? Então claramente aí se vê que o Douglas seria uma pessoa boa de pancadaria. E ao outro lado aqui o José, que é mais magro, mais alto, também tem um alcance maior. É uma discussão ali antes de começar o programa, o recado é meu, eu que falo, eu que não sei o quê. Vou dar uma mordida na bochecha. Eu vou dar uma mordida na sua bochecha, estranho, mas tudo bem. E a gente chegou à conclusão que eu não cheguei à conclusão. Vocês vão decidir agora aí.
Quem que vai dar o recado final? Eu vou dar essa aça pro meu amigo Douglas. Não, bora fazer. Posso falar um pouquinho e você complementa Tá alguma bom, vou coisa, complementar né? então. Entendeu? Fala uma curiosidade da Ásia aí. É. Só um minuto. Vocês entenderam como que funciona a psicologia humana nesse sentido? Tem duas pessoas brigando. Essas pessoas estão brigando ali porque cada um quer. Vocês deixam eles decidirem. Aí acabou a briga. E agora virou amizade, virou amor. Esperava uma pancadaria? Então tá bom. Vão na amizade. Não, é porque ontem eu tava analisando ali as maiores quedas ali da Bolsa da Ásia, né? Então, que a gente tava preparando pro programa de hoje. E eu fui analisar outros países, né, ali do continente asiático. E eu me deparei com o Vietnã. Você sabia que o Vietnã ele cresce a uma taxa de 6% ao ano e tem projetado que daqui 10 ou a 15 anos seja maior que o Brasil em termos de renda per capita? Eu duvido. Não vai ser. Fala Nunca nele. serão. Vietnã, nunca serão. Nunca terá 5 muito copas. interessante porque o Vietnã ele foi um país que passou por uma estruturação ao longo ali da Segunda Guerra. Então era um país que estava com maiores desafios econômicos e hoje ele tem uma exportação muito, quase 51% de exportações de bens de maior valor agregado, ou seja, da indústria. Então, quem sabe um dia a gente já teve uma mudança do Made in Japão, agora tem Made in China. Quem sabe no futuro aí Made in Vietnã, porque é um dos maiores exportadores aí de produtos tanto eletrônico também da indústria. Então, quem sabe a gente tem uma mudança aí de fornecedores aí para fazer um dropship, por exemplo. Pra fazer armadilha no mato, eles são bons também. Olha o papo do cara, dropshipping em 2024, cara, já morreu. Nem O dropshipping existe só mais. serve pra quem vai vender curso de dropshipping falar que dropshipping Mas funciona. armadilha no mato, eles são bons em fazer. São. Claramente, ó, se o Douglas continuar elogiando o Vietnã, ele vai ser cortado do programa aí. Falando que o Vietnã vai ficar maior que o Brasil. Que história é essa, Douglas? 5 copas nas costas aqui, ó. Como é que vai ser maior? Nós temos 5 copa, cara. Já viu maior, a presença? terceira maior taxa de juros. Terceira maior taxa de juros do mundo, cara. Nunca serão, nunca serão. Vai lá, e o seu recado final pra ter 2 agora, pra não terminar em amizade. Porque é um clima de amizade. Não, eu não tenho muito o que falar, não. O Douglas me deixou sem palavras aí. O que eu tenho pra dizer é o Não. seguinte, Douglas. Vietnã não tem 5 Copas do Mundo, não tem Neymar, não tem Ronaldinho, não tem Ronaldo Fenômeno, não tem Romário Não e, tem não, Ambev. e não tem Pelé. E Não não tem tem Ambev. Poatan, E não nosso tem campeão Poatan. do pesado. Chama! Coloca o Poatan versus um cara vietnamita aí, ver se ele não arregaça. Qualquer um. Ou qualquer um. O Poatan arregaça.